Mais uma vez estamos aqui com o grupo de profissionais da área de saúde. Nós estamos com o programa Saúde Plena, pela People Who Make a Difference Foundation, idealizado pela doutora Cleide, que teve a ideia de termos esse painel onde nós pudéssemos, com cada um dos profissionais de diferentes áreas, mas na área de saúde, pudéssemos falar um pouco sobre depressão. Há mais ou menos 3 semanas nós tivemos o primeiro programa, espero que você tenha visto. Foi um pouquinho longo, mas ele está muito informativo, onde você pode tirar muitas dúvidas sobre depressão. Depressão, que é a doença do século, é a doença que tem feito muito mal à humanidade, e nós estamos aqui hoje para dar continuidade sobre esse mesmo assunto. Nós temos os mesmos profissionais, como a doutora, começando pela direita, a doutora Josi. A doutora Josi, ela é Clinical Psychology and Master Coach e é professora também de psicologia. Traduzindo, ela... É difícil traduzir, né, doutora Cleide? Pode falar em português? Seria uma psicologia clínica, né? Eu tenho um doutorado e um mestrado nessa área e também Master Coach, que é o coach acadêmico, né? Exato. Temos aqui o doutor Daniel Galelli. Pode se apresentar, por favor, fica até melhor do que eu falar. Eu estou já praticando aqui com a minha clínica, tenho 3 clínicas, 2 aqui em Orlando e uma em Miami, tá? Tudo relacionado mais à medicina natural, o qual eu especializei mais como médico acupunturista, homeopata e medicina natural. Ótimo. Essa é a minha especialidade. Nossa, que bom, muito obrigada. Homeopatia, nós temos tanto no Brasil e aqui é tão difícil de encontrar. Agora você já tem o doutor Daniel. Temos a doutora Cleide Silva, pode falar um pouquinho da sua especialidade? Eu fiz psicologia e sou Licensed Christian Clinical Counselor. E no Brasil eu fiz enfermagem e com especialização em administração hospitalar. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso, obrigada. Temos aqui o Dr. Carlos Alberto. Dr. Carlos Alberto, qual é a sua especialidade? Eu sou médico no Brasil, sou cirurgião geral, cirurgião de emergência e sou professor da Faculdade de Medicina. Eu dou aula de anatomia, de neuroanatomia funcional e fisiologia humana. Ótimo, muito obrigada. E temos aqui o pastor Wesley, pastor sênior da Igreja Nova Esperança, acho que toda Orlando conhece, o pastor Wesley. Pode falar um pouquinho, pastor, eu sou formado no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, né? Agora, exatamente há 30 anos. E trabalho com a comunidade brasileira desde 1995. Mês de julho de 95, agora nós estamos completando exatamente 22 anos. Parabéns, aqui e já passamos por várias fases aqui da nossa comunidade, né? E sempre foi para mim um privilégio poder trabalhar com a nossa comunidade, servir de alguma maneira e socorrer as necessidades do nosso próximo e do nosso patrício aqui em solo americano e na Grande Orlando. Obrigada, pastor Wesley, obrigada a cada um de vocês por estar aqui nessa noite, ter disponibilizado do seu tempo para estar aqui conosco. O vídeo anterior que nós fizemos há pouco mais de 3 semanas, você pode localizá-lo com essa informação que você encontra aqui embaixo, onde você pode fazer a busca no YouTube, e aí você dá continuidade ao nosso painel de hoje, ok? Então, eu tenho umas perguntas para que a gente possa falar sobre a depressão, como evitar a depressão. E vamos começar pela doutora Cleide aqui do meu lado. Eu tenho uma pergunta para a senhora. Ok. Fala-se muito que o estresse é uma porta de entrada para uma variedade de transtornos, entre eles a depressão. Parece que há uma cadeia e tudo começa com o estresse. Administrando o estresse, nós podemos evitar a depressão? Eu creio que sim. Essa é uma pergunta bem importante, porque parece que o estresse é a porta de entrada para várias outras doenças, né? Então, temos o estresse, logo em seguida a ansiedade e aí a depressão. Então, o estresse, quando a gente não cuida do estresse, obviamente pode vir a desencadear uma depressão, um estresse pós-traumático ou um transtorno de alimentação, outro transtorno qualquer.
E o estresse, o que é estresse? Se a gente parar para pensar, o que é estresse? Todo mundo fala de estresse, virou palavra popular, eu estou estressado. Mas o que é exatamente o estresse? O estresse é a forma como nós reagimos diante dos desafios da vida, não? Então, como é que eu reajo, por exemplo, quando eu tenho um problema com a minha família, um problema com o meu patrão, ou eu estou passando por uma enfermidade? Como é que eu reajo? Como é que o meu corpo reage? Então, dependendo da forma como eu reajo, e a Josi vai falar alguma coisa sobre isso também, tenho certeza absoluta, não? Eu posso vir a ter um estresse. Esse estresse não tratado vai, obviamente, desencadear. E aí, como é que eu trato o estresse? Mas antes de tratar o estresse, eu quero explicar para vocês também por que o estresse é tão nocivo à nossa saúde. Uma certa dose de estresse é beneficial, certo? Mas uma alta dose de estresse, aí advém os demais problemas. Por quê? Porque o estresse afeta essa área do cérebro, que é o lóbulo pré-frontal. É justamente a área do cérebro que está diretamente ligada à solução de problemas, né? A fazer planos para o futuro. Então, se eu não sei mais como resolver problema, não faço mais planos para o futuro, eu sou, obviamente, uma séria candidata a ter um transtorno, e pode ser a depressão. E como a gente está focando na prevenção, que seria o melhor, não? O melhor seria não ter a depressão. Eu trabalho de uma forma assim muito, vamos dizer assim, abrangente, né? Onde a gente trata do corpo, da parte emocional, do corpo físico, do corpo emocional e do corpo espiritual também, ajudando o cliente a fazer um balanço na vida. Porque se você trata da sua parte emocional, obviamente você tem chance de tratar melhor do seu corpo e muito melhor ainda da sua parte espiritual. Porque como nós somos um, não existe essa história de corpo, alma e espírito, na verdade, nós somos um só, porque se você tem um problema em uma dessas áreas, obviamente as outras áreas estarão profundamente afetadas. Por exemplo, uma coisa simples, muito simples, que todos nós podemos fazer: respirar. Eu digo que todos nós podemos fazer, porque nós não respiramos. Quando nós nascemos, nós respiramos perfeitamente bem, certo? Você veja que um recém-nascido, como é que ele respira? Você olha a barriguinha dele, o umbiguinho está subindo e descendo, subindo e descendo. Essa é a forma correta de respirar, ou seja, é a respiração abdominal, respiração diafragmática. Por quê? Respirar dessa forma é a forma correta. Porque quando você respira dessa forma, você está colocando dentro da sua corrente sanguínea 100% de oxigênio. Mas o que acontece com a gente? Nós vivemos vamos crescendo e vivemos no go, né? O corre, 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 e nos esquecemos de respirar. E aí passamos a respirar aqui no tórax. Quando nós respiramos no tórax, nós respiramos 30%. Isso, para que você tenha uma ideia, só o nosso cérebro consome 25% do oxigênio que entra no nosso corpo. Então, se você não respira, não faz essa respiração total, você não vai ter nem oxigênio suficiente para o seu corpo e nem oxigênio suficiente para o seu cérebro, que é o seu general, né? O comandante do corpo. Então, fica corpo e cérebro completamente debilitados. Então, se você está com o seu cérebro debilitado, você tem uma porta aberta para as demais enfermidades dentro da saúde mental, não? Respirar é importantíssimo. E aqui eu vou ensinar rapidamente 3 exercícios que você pode fazer sentada na sua cadeira, caminhando, andando. Por exemplo, se você fizer o seguinte: respirar, inspirar e contar mentalmente. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Você desestressa. O que quer dizer isso? Quer dizer que você diminui a quantidade de adrenalina da sua corrente sanguínea e diminui, ou seja, o hormônio do estresse, que é o cortisol, volta para o nível normal.
Então, você vai estar preparado para ajudar o seu cérebro a processar melhor e tomar melhores decisões. Outro exercício seria, por exemplo, você fechar um lado do nariz, Márcia, fecha aqui, você fecha aqui, inspira para um lado, solta, né, e expira pelo outro. Outro exercício simples que todo mundo pode fazer, certo? Então, outro exercício seria o exercício que a gente ensina para as crianças, né? Que é a respiração do coelhinho, onde você faz assim, ó. Isso ajuda também a diminuir, ou seja, o estresse, aprender quem chama aqui nos Estados Unidos, a gente chama assim, coping skills, ou seja, aprender a lidar com os problemas, com os desafios, as coisas que estão te estressando, que estão deixando você de dormir, de comer, que está fazendo você ter dor de cabeça, dores no corpo, pressão alta, porque o estresse causa tudo isso e muito mais. Então, quer dizer que Respondi? respondeu. Agora, quando se tapa uma narina e respira pela outra e manda o ar para fora pela que estava tampada, o que isso ocasiona no cérebro? Olha, isso ajuda a fazer um balanço entre o lado direito e esquerdo do cérebro também. Oxigenação. Certo? Oxigenação também. Que certo? Que Não, mas você faz assim, você fecha um, inspira para um lado segura e solta pelo outro. Aí, como eu inspirei por esse, agora eu fecho esse lado, inspiro e solto pelo outro. Então, você vai alternando. Então, exercícios como esse, quer dizer, você não vai gastar dinheiro, é simples. Né? O oxigênio está aí em qualquer lugar. Exato. E a gente, simplesmente pelo fato de não fazer isso, a gente vive tenso, não? E literalmente estressado, tá certo a palavra, vive estressado. E você estressado, obviamente, o seu cérebro não vai processar. E como diz, na linguagem bem simples brasileira, nossa, né, de brasileiro, a gente vive com pavio curto, não? Então, tudo a gente estoura, explode. Não tem condições de resolver problemas porque o cérebro está estressado também, não? O corpo está estressado. Porque muito cortisol e muita adrenalina na corrente sanguínea. E qual é o ponto, depois de todo esse processo de estresse que pode vir a começar a depressão? É quando o cérebro está cansado, é quando o corpo físico já está cansado, as emoções já estão por um fio. Pois é, como eu falei, o estresse seria a porta de entrada para a depressão. Sabe? Porque você está super estressado. Qual o segundo degrau? Ansiedade. Seria o desgaste de todos. Exatamente. Qual o terceiro degrau? Pode ser uma depressão. Pode ser outro tipo de transtorno. Pode ser um estresse pós-traumático, não? Pode ser um transtorno alimentar. Pode ser uma série de outros transtornos. Entendi. Tá bom, então. Muito obrigada, doutora Cleide. Excelente explicação. Ainda aprendemos aqui 3 exercícios que podemos fazer. E me lembrou, doutora Cleide, que todas as vezes que a gente tem uma situação e que a gente está ali para socorrer alguém, primeira coisa que eu peço é para e respira. Sem ter estudado, eu acho naturalmente, que né? Naturalmente todo mundo faz naturalmente, isso. É natural. Quando você está com um problema, que você faz... libera, né? Libera. Libera, alivia. Literalmente. Você let it go, libera o estresse. Não? Então baixa a adrenalina, baixa o cortisol. Aproveitemos o que Deus já nos deu para fazer, né, para que a gente possa usar para nós mesmos o que vem aliviar nossas tensões, porque realmente a vida está muito difícil. Então, se a gente usar desses artifícios, né, artifícios naturais, exato, eu acho que a gente pode ajudar a nós mesmos uma e ao ferramenta, próximo. né? É uma ferramenta. Muito obrigada, doutora Cleide. Nada. Vamos falar agora com o doutor Daniel. Ele é acupunturista, homeopata, ele é um médico natural. Eu tenho uma pergunta para você. Qual a maneira mais natural para prevenir a depressão nesta sociedade pós-moderna, com tanto corre-corre e ninguém tem tempo para nada? Será que eu estou falando com alguém aqui? Comigo mesma, né? As pessoas não têm tempo para se cuidar e pagamos um preço muito alto por tudo isso. Então, qual seria a maneira mais natural para que pudéssemos prevenir tudo isso? Bom, em primeiro lugar, você tem que analisar a depressão não como somente uma depressão.
você tem que, primeira coisa, tem que consultar um médico, um profissional especializado, para dar o diagnóstico certo. Tá? Porque geralmente, com a minha experiência, o doutor pode também acrescentar, que a depressão não está sozinha. Tem outros fatores no corpo que estão junto também, entendeu? Uma fibromialgia, uma síndrome metabólica e outros fatores. Certo. Então, tem que consertar a raiz do problema, claro. Entendeu? Claro. A primeira coisa é um profissional especializado. E o profissional especializado é que vai indicar qual será o melhor, qual será o melhor tratamento para essa pessoa. Temos muitas opções hoje, que são os coaches, né? Como as doutoras que estão aqui, são altamente capacitadas para cuidar também da depressão, né? Mas o primeiro fato é, procure um profissional especializado, um médico, é ele que vai dar o diagnóstico certo e a medicação de primeira instância para cuidar do seu problema, tá? Porque depressão é um problema sério, tá? Porque tem várias formas de depressão. Tem a depressão que leva ao suicídio. Então, é só o médico que vai avaliar qual será a melhor condição para o paciente. Tá? Feito o diagnóstico, me procure. Claro. Feito o tratamento médico, é aí que eu entro minha vez, entendeu? Eu ajudo também o trabalho do colega, o trabalho do médico, a fazer com que o paciente se sinta bem. Tá? Fazendo com que ele possa até diminuir as dosagens dos medicamentos ou até desaparecer o problema, entendeu? Então, quer dizer, a recomendação é nunca procure se automedicar, tá? Tem muita gente que tenta se automedicar, refugiando em drogas, ou refugiando em álcool, ou tomando qualquer medicamento, só porque está triste, está mal-humorado, não quer falar com ninguém, quer ficar isolado. Isso não é bom. Tem que procurar realmente um profissional especializado, tá? Outra forma de você, vamos supor, quando você já tem problema emocional, vamos encarar assim um problema emocional, eu recomendo, tem várias formas, o qual a medicina oriental, a acupuntura, tem se tornado muito eficaz, porque é uma medicina muito simples de entender. Quando eu coloco agulha em você, simplesmente eu estimulo o seu corpo a produzir o próprio medicamento. É uma reação que o cérebro reconhece vários metais invadindo o teu corpo ao mesmo tempo. Sim. E o cérebro manda mensagem para a defesa do corpo e fala, vai lá e briga contra aquelas agulhas. Nesse processo da briga, falando no termo popular, o seu corpo produz bastante neurotransmissores, que são substâncias boas para o teu corpo. Endorfinas, dopaminas, serotoninas e um monte de inas da vida, que são substâncias benéficas para o seu corpo. Então, por isso que a acupuntura, ela também é um dos meios benéficos para ajudar no tratamento sintomático da depressão. Tá? Por outro lado, tem pessoas, não interferindo aqui no credo religioso da pessoa, se a pessoa é cristã, oração é o melhor remédio também, para quem não quer meditar, entendeu? Tem pessoas que procuram meditação, gosta de estar com a natureza, fica ali um tempo só para você mesmo, sentir você, o mundo, ver o que você é. Outros, a oração também é um excelente meio de você meditar, você e o Deus superior, entendeu? Então, isso ajuda muito também até enfrentar as situações da vida, né? Por outro lado, uma alimentação saudável, tá? E também exercícios regulares. Os exercícios têm um papel fundamental também na recuperação e tratamento da depressão. E o que eu acho também que é muito mais importante é fazer o que gosta. Você procurar, muitas vezes, o trabalho que você faz, você não gosta daquele trabalho, entendeu? Tem outros fatores que interferem, que faz você não se sentir feliz do que está fazendo, tá? E pode te levar a uma depressão, frustrações, então te leva a uma depressão passageira. Agora, então, procure então, se você não pode tirar o que está te afetando rapidamente na tua vida, procure acrescentar mais coisas que você gosta de fazer, que você tem prazer.
vai pescar, vai para a praia, vai sair com os filhos, vai para o shopping, pega, né? Também, né? Entendeu? Tem várias maneiras de você fazer o que gosta nessa vida. Isso é muito importante também. Eu vejo. Não sei se- Doutor Daniel, ouvindo tudo isso que você está falando, a pessoa que está no processo de depressão, provavelmente ela não vai ter coragem, nem vontade de fazer o que ela gosta, ela não deve nem estar pensando. Então, esse painel também ajuda para que você, que não seja a pessoa que está no início da depressão, mas se você tem alguém que você conhece próximo de você, na sua igreja, na sua escola, no seu trabalho, o seu filho, sua mãe, pelo menos está sendo dado ferramentas para que você possa começar a usar com essa pessoa. Se é o seu filho, a sua filha, ou o seu colega de trabalho, procura saber o que ele gosta de fazer, convida ele, leva ele, pega ele em casa, leva. Porque a gente está aqui com um propósito de realmente ajudar o próximo, de realmente ajudar a nós mesmos, né? Se é você que está no início da depressão e você gostaria de uma ajuda, não sabe o que fazer, no final desse vídeo vai ter o telefone de cada médico, de cada doutor aqui presente, cada profissional, ou você pode ligar para nós, mas não deixa chegar até um ponto que é irreversível. Procure ajuda, tá bom? Doutor Daniel, você falou uma coisinha antes de eu passar para doutor Carlos Alberto. Quando o senhor disse que o senhor coloca as agulhas e o próprio cérebro gera, né, produz como chama? As substâncias naturais. Substâncias curativas, Então, a medicina natural, nesse seu caso, não é a natureza, as plantas, é o que o próprio corpo produz naturalmente? Eu pratico a medicina oriental, tá? Sim. E eu vejo resultados. Então, eu vejo resultados positivos nos meus tratamentos. Então, partindo desse princípio, então por isso que eu adoro o que eu faço, porque eu vejo o resultado, tá? Então, vamos supor, eu ajudo o paciente. Se ele vem comigo que está com depressão, eu não falo, não tira o remédio, entendeu? Vamos, conversa com o teu médico para fazer dessa maneira, porque depressão é um assunto sério. Precisa de ajuda de psicólogos, coaches, precisa também para sair dessa fase, entendeu? É um conjunto. É um né? conjunto, precisa de profissionais envolvidos. Se realmente a pessoa quer ficar bem, voltar a ter Certo. prazer de viver, Certo. viver feliz e viver sem medicamentos. Eu creio que isso é possível. Então, quando eu coloco as agulhas, ela tem a intenção é fazer com que o seu próprio corpo reaja contra o problema, fazendo com que você libere substâncias que lhe dão prazer. Então, você vai sentir-se melhor, você vai dormir melhor, vai ter prazer de fazer as coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu associo também fórmulas. São fórmulas orientais, baseadas na medicina chinesa, e também homeopatia. Posso usar homeopatia também, junto também. E mesmo que a pessoa esteja tomando o medicamento dela. Aos poucos ela vai diminuindo a dependência do medicamento e espero que todos fiquem livres disso. Ótimo, tá bom, esclareceu bastante. Muito obrigada, obrigada mesmo. Nós agora vamos conversar com o Dr. Carlos Alberto. E, Dr. Carlos Alberto, eu tenho uma pergunta. Como prevenir a depressão em um mundo tão agitado como esse que vivemos hoje? Primeira coisa é saber que o mundo não vai ficar menos agitado. O mundo vai ficar cada vez mais agitado. E se a solução estiver no mundo, então está sem a solução. Uau. Então, a pessoa que sofre com depressão ou quem tem alguém na família que sofre com depressão, não pode ficar esperando que o mundo mude para que a situação mude. Prevenir depressão não é a mesma coisa de prevenir sarampo ou prevenir uma outra doença que vem de fora para dentro. A depressão é uma doença que ela surge de dentro para fora. A depressão é uma doença que tem um componente genético contra o qual não se pode fazer nada e o mecanismo dela é um mecanismo químico, é a diminuição dos neurotransmissores no cérebro. Certo. As células cerebrais conversam uma com a outra através de descargas elétricas. Mas no final das fibras
nervosa, a descarga elétrica libera substâncias, que são os chamados neurotransmissores. Então, a eletricidade vem e libera neurotransmissores. A serotonina, a noradrenalina, a dopamina são 3 dos mais importantes. Se diminui a produção desses neurotransmissores, então as células não vão conseguir conversar uma com a outra. Então desagrega os processos mentais, principalmente na área do cérebro mais requintada, mais sofisticada, que é a área da emoção, a área do córtex cerebral, dos núcleos cerebrais, que é onde são processadas as informações, onde são tomadas as decisões e a partir daí são elaboradas as respostas. Então, esses neurotransmissores, eles podem diminuir porque estão sendo produzidos a menor, ou porque a substância que inativa eles, que são as enzimas, porque na hora que o neurotransmissor chega numa célula, daí a algum tempo há uma substância que retira ele da célula, que é para que aquela ação pare e depois venha outro. Então há um processo chamado de recaptação da serotonina, da dopamina e da noradrenalina. Então, quando isso está aumentado, então a célula não consegue falar com a outra. Então, o tratamento passa por normalizar o nível de neurotransmissores. Não podemos confundir depressão com preocupação. Eu gostei de como o Dr. Daniel começou. Começa com o diagnóstico certo. Começa com o diagnóstico certo. Porque se a pessoa está tratando depressão como se fosse ansiedade, ele vai estar usando um ansiolítico. Os ansiolíticos, no final da sua metabolização, eles deixam um efeito rebote depressivo. Então, se você usa um ansiolítico para tratar a depressão, você vai aumentar a depressão. Então, tem que usar a medicação certa. Está entendendo? Essas medicações surgiram mais ou menos nos anos 80, com a fluoxetina. Hoje tem outras medicações, nós temos grupos diferentes de medicamentos que vão agir de forma diferente. Se o problema é uma diminuição de serotonina, não adianta eu dar um medicamento que economiza dopamina. Se a diminuição é na produção de dopamina, não adianta eu dar uma medicação que poupa serotonina. Então, o diagnóstico tem que ser certo, tem que escolher a medicação. Algumas medicações aumentam o apetite, então se eu estou tratando com um obeso, eu não posso usar essa medicação. Ou outras aumenta a insônia, ou diminui o interesse sexual. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na escolha da medicação. Uma coisa importante é saber que a medicação para a depressão, ela só começa a fazer efeito depois de 2 semanas. E ela só atinge o seu efeito pleno cerca de 6 a 8 semanas. Então, às vezes, as pessoas desistem no começo do tratamento porque não estão vendo o resultado. Certo? E o tratamento medicamentoso, ele é demorado em função do diagnóstico. Existe a depressão menor, existe a depressão moderada e existe a depressão severa. O modo de abordar esses casos é completamente diferente. Alguns vão tomar medicação 6 meses, outros vão tomar medicação 1 ano, outros vão ter que ficar tomando medicação porque as crises vão se repetir. Eu gostei da palavra do Dr. Daniel. A medicina oriental pode ajudar a diminuir a dependência da medicação, mas nunca libertar do tratamento. Esta pessoa, ela vai ficar
em tratamento, ou com medicina oriental, ou com medicina alopata, ou com psicoterapia, ou um pouco de cada coisa. Mas como a genética dele o predispõe, então ele tem que estar alerta. E é a família quem deve estar alerta, porque o paciente ele não tem desejo de viver, ele não tem desejo de se tratar, ele não irá ao médico por ele mesmo, e se deixar evoluir, a única coisa que ele vai querer é o suicídio. Então é muito importante Muito sério. estar atento para isso. Alguém tem que zelar por ele. Ok. Então a gente poderia dizer que para prevenir seria a ajuda da família, seria a ajuda sempre Seria estar alerta sempre para alerta. reconhecer que uma crise de depressão está se instalando. Preciso não confundir tristeza com melancolia. A tristeza ela tem causa, a tristeza ela sofre efeito das circunstâncias e a tristeza não é permanente, ela tende a diminuir. A melancolia que faz parte da depressão, ela via de regra, ela é injustificada ou ela é desproporcional, ela é permanente e ela é progressiva. Então, um estado melancólico que dure mais do que 2 semanas, ele tem que ser abordado como depressão. Ok. Muito obrigada. Muito bom. Então, vocês viram que realmente a família, os amigos, os colegas de trabalho, as pessoas que convivem com as outras, existe a necessidade de estarmos sempre alertas. Tá? Estejam alertas com cada um daquele ao seu redor, tá bom? Agora vamos falar com a doutora Josi. Doutora Josi, ela já se apresentou, eu tenho uma pergunta para você. Sim. Sabendo que o coaching trabalha ajudando as pessoas a desenvolver a inteligência emocional, eu lhe pergunto, como a inteligência emocional pode ajudar uma pessoa em depressão? Mas antes a gente precisa saber o que é exatamente inteligência emocional. Você pode explicar para nós, por Claro, favor? com prazer. Eu vou resumir de forma bem simples, né? Para os nossos ouvintes e telespectadores terem uma ideia bem clara. Inteligência emocional, ela é o equilíbrio da razão e emoção. Né? Então, quando nós desenvolvemos esse equilíbrio, nós vamos estar elevando o nosso nível de inteligência emocional. E aí, Daniel Goleman, ele divide a inteligência emocional em 2 partes, 2 competências, que é pessoais e sociais. Então, dentro dessas 2 competências, ele vai destacar 5 pontos bem interessantes. Então, o primeiro é o autoconhecimento. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu posso elevar o meu nível de inteligência emocional. Perfeito. Porque aí eu estou conhecendo a minha história de vida, eu estou conhecendo o que eu gosto, o que eu não gosto, até para fazer isso, desenvolver esse lado do que você gosta. Ok, eu estou desenvolvendo um lado profissional, mas eu estou infeliz com o que eu faço. Então, se eu conheço a minha personalidade, o meu perfil de comunicação, se eu me autoconheço, eu vou escolher melhor uma profissão. Claro. Eu vou escolher melhor até uma parte social ou que eu quero relaxar, fugir do estresse. Então, eu posso também decidir isso conforme eu vou me conhecendo. Então, o reconhecer as suas emoções é um dos pontos. O identificar as emoções, porque às vezes eu estou triste, a pessoa está triste e não sabe de onde está vindo essa tristeza, não é? Então, ela precisa pensar, ela precisa parar e avaliar-se. Então, como que eu faço isso? Muitas vezes nós corremos, como a senhora mesmo falou, a doutora Cleide, corre e vem o estresse. Mas às vezes eu não paro para saber, tudo isso que eu estou fazendo, toda essa minha agenda, será que é necessário? Será que tem coisas que eu posso eliminar? Será que eu posso fazer alguma modificação aqui que eu vou ter uma vida mais tranquila? Então, da mesma forma que a doutora Cleide comunicou que nós precisamos respirar, nós também precisamos pensar. Então, parar para pensar e sentir esses pensamentos. Então, o que está acontecendo comigo? Aí eu vou identificar o meu estado emocional. E o terceiro ponto que Daniel Goleman fala é sobre a motivação.
Então, eu tenho capacidade de me automotivar. Eu não preciso depender de alguém para me levar para um estado emocional bom. Eu preciso saber fazer isso, né? Então, quando eu reconheço, quando eu identifico, quando eu paro, penso, quando eu sei, eu estou me conhecendo, sabendo o que eu gosto, o que eu não gosto de fazer, o que eu odeio fazer. Tem pessoas que odeiam fazer algumas coisas. Então, quando elas são obrigadas de fazer o que elas não gostam, elas vão gerando estados emocionais que levam vamos dizer, um grau, um nível baixo na área emocional delas. Então, essa é a parte da competência pessoal. A parte da competência social seria ajudar o próximo, saber identificar as emoções do próximo. Porque aí eu estou num ambiente de trabalho ou familiar, eu estou preocupada só comigo, né? Olhando para o nosso umbigo. E aí eu preciso saber, sentir e identificar. Poxa, a Márcia, ela está agitada hoje, ela está nervosa. Então, eu vou contribuir para que ela mude o estado dela e não dar mais lenha, pôr mais fogo para que ela fique mais nervosa. Então, isso faz parte também, né? E eu diria também que nós trabalhamos com coach, o autoconhecimento seria o amor próprio. Será que o Augusto Cury fala assim, você está disposto a ter um caso de amor com você? Então, eu sempre falo isso nas minhas palestras. Será que você gosta de você, se ama o suficiente para olhar no espelho e declarar isso? Eu falo assim ainda para as minhas clientes, eu falo, tira a roupa, sai do banho e olha no espelho do jeito que você nasceu. E aí você vai olhar, não o físico, porque quando a gente olha no físico, nós identificamos um monte de defeito, principalmente as mulheres. Mas olhar para a alma, olhar para dentro de você, dizer que se ama, do jeito que você nasceu. Porque quando Deus deu a vida para nós, Ele desenhou a gente de forma única, né? E Salmo 139 diz, Ele sabe, já no ventre da nossa mãe, Ele já sabia como nós iríamos ser. Ele nos desenhou. Então, eu tenho isso, você ganhou isso, cada um de nós ganhamos isso. Então, quando eu me olho, tenho essa oportunidade de olhar e dizer que eu me amo, eu já estou elevando o meu estado emocional. Né? Então, eu começo a me admirar. A maioria, eu diria 90% das clientes que eu tenho, ou dos homens, tem baixa autoestima. Chegam no escritório as meninas lindas, as mulheres lindas, se sentindo horrorosas. E eu falo, meu Deus, olha que beleza, que presente de Deus. E elas se sentindo muito triste por causa de se achar feia. Então, quando eu faço isso, eu consigo ter um caso de amor comigo, eu já elevei a minha autoestima. Eu já elevei a minha inteligência emocional. E depois eu vou ajudar o próximo. Quando eu ajudo o próximo, eu ganho algo bom, né? A gente se sente bem. Por exemplo, nós estamos aqui doando o nosso tempo para ajudar você que está nos vendo agora. Então, isso é carinho, isso é porque a gente se importa com você. Né? Então, você precisa pedir ajuda para isso e elevar a tua inteligência emocional. E eu diria que uma das causas da depressão também, ela vem de fora para dentro, na comunicação. Quando eu comunico tristeza, quando eu comunico derrota, quando eu só penso nisso, ou quando eu vejo filmes, vejo notícias ruins, eu vou gerando uma comunicação ruim. Então, eu me envolvo com pessoas que falam assim, ou eu passo essa comunicação para as outras pessoas. Aí eu comunico, eu penso nisso e eu gero um comportamento. Então, o que eu faço? Eu vou mudar minha postura. Você vê que a maioria das pessoas depressivas, elas são tristes, né? O rosto é triste, elas são cabisbaixas. Se eu fizer um exercício aqui, para todos nós aqui ficarmos depressivos, nós vamos ficar. Todos nós vamos ficar no mesmo momento. Né? Então, se eu começo, eu fecho o rosto, eu começo a pensar em coisa triste, eu vou ficar. Nós vamos gerar um estado triste. Exato. E aí nós vamos gerar uma comunicação triste. E aí nós vamos gerar essa química no nosso corpo, onde nós vamos também passar isso no nosso comportamento. Não é? Então, o que a gente pode fazer? Mudar a comunicação. Qual é a prevenção disso, então? Nos autoconhecer, identificar o que de melhor você gosta de fazer. De repente, você não pode ter aquele trabalho ainda que você gostaria, mas você pode fazer algo paralelo. Descobrir algo que você possa gerar em algumas horas do dia, que vai te dar o prazer.
ou ajudar alguém, contribuir com alguém, que seja uma conversa, né? Que seja uma ajuda, às vezes até de fazer uma visita a uma pessoa triste, ou um asilo de velhos, de idosos, ou de crianças, não é? Trabalhar com a criança, a energia da criança ajuda Muito bom, também, é. não é? Excelente. Então eu acredito que tudo isso faz você elevar a sua inteligência emocional e aí já te ajuda muito a resolver o teu problema de depressão. Muito bom, interessantíssimo como o nosso cérebro, né, comanda tantas coisas, e com a ajuda de um coach nós podemos ver que realmente trazendo esse lado que a gente pensa que não tem, regando, né, movendo e motivando esse lado, nós podemos realmente sair dessa depressão. Obrigada, doutora Josi. Bem, para terminarmos, agora nós vamos falar com o pastor Wesley. Eu tenho uma perguntinha para o senhor. Pastor Wesley, essa é bem da sua área. Tá bom, vamos lá. Uma vida espiritual abundante pode prevenir a depressão? Obrigado pela pergunta. Eu acho muito interessante essa. Eu queria primeiramente dizer que eu estou gostando muito dessa nossa conversa toda aqui, desde o nosso primeiro encontro, que tem sido assim, extremamente esclarecedor, né? Tem sido. Ao ouvir a doutora Josi falando a respeito da inteligência emocional, eu tenho que dar um testemunho, né? Que algum tempo atrás, quando a doutora Cleide iniciou, através do Facebook, da mídia que ela produz toda, da social media, sobre os 365 dias de gratidão, né? Eu achei interessante um texto que ela colocou sobre a gratidão sendo um caminho que repetidamente nós devemos percorrer até que isso seja alguma coisa normal para nós, né? E ela me fez lembrar, quando a gente chegou aqui há 22 anos nos Estados Unidos, que não tinha GPS, a gente só tinha o mapão que a gente comprava no Walmart para poder se locomover dentro de Orlando. E a gente foi aprendendo o caminho, e a gente ia aprendendo os caminhos, e depois a gente passava. E hoje a gente não usa GPS para andar dentro de Orlando. Por mais que esteja crescendo, isso só vai acrescentando os bairros novos, mas... E eu entendi aquela mensagem, eu entendi a mensagem de que a gente precisa fazer certos caminhos e desenvolver esse hábito, e a gratidão é uma delas, né? Quando a gente fala a respeito da plenitude espiritual, eu queria voltar a falar alguma coisa rapidamente que eu falei da outra vez, do nosso outro encontro, que, mais uma vez, e já foi citado aqui também, nós não somos... composto por um espírito, uma alma e um corpo, como se a gente fosse completamente dividido. Três né? pessoas. Essa definição é mais ou menos como o Mr. Potato Head, que você pega lá o corpinho do Mr. Potato Head, coloca aqui o espírito, coloca o corpo, coloca a alma. Nós somos, nós não temos, mas nós somos espírito, corpo e alma. Então eu prefiro falar a respeito da plenitude da vida, ao invés de falar simplesmente da plenitude espiritual, né? Então, o que Jesus nos promete, o que Jesus diz que vai nos dar, é uma vida plena, né? E nós temos que entender isso. Agora, nessa vida plena, há dois fatores que eu acho que são muito importantes para nós, né? É o fator pessoal, o fator íntimo, e da minha relação com Deus, eu acho que é muito importante, eu entendo que é muito importante, nós experimentamos isso constantemente, e a nossa comunhão com o nosso semelhante, a nossa comunhão com a nossa comunidade, a vida em comunidade, a vida em corpo, como a Bíblia chama, mas hoje nós tratamos a respeito de estarmos juntos. Nós temos um grande inimigo hoje na nossa sociedade, na nossa cultura e nessa sociedade pós-moderna. Nós vivemos numa sociedade extremamente consumista. Ela é materialista e ela é consumista. Essa nossa mentalidade que a gente vê divulgada na televisão, na mídia, a pessoa abre a internet e é o cantor famoso, a cantora famosa, é o artista, é aquela pessoa. Nós vemos é o carro bacana, é a casa bonita, e existe toda uma linguagem que mostra para nós que você não é feliz, você não é completo, você não é um todo, e você é um pobre, você é um miserável, porque você não tem isso, não tem aquilo. E vendem valores que a pessoa pode ter o melhor que for, mas ela ainda não estará satisfeita.
Não, eu fiquei realmente muito impressionado com a morte de Michael Jackson. Né? Eu sou da geração do Michael Jackson, né? Mas o nível de dependência de droga dele era tão impressionante que ele não satisfazia-se mais com as drogas que nós chamamos as drogas proibidas que estão por aí. Ele tinha que acalmar-se com anestésico. E tinha um médico que administrava, porque ele tinha que se desligar completamente. Já não era mais nem a viagem da droga, era simplesmente o apagar da vida. Né? Mas esse é o nível que a nossa sociedade está dizendo. Né? E o Michael Jackson era um dos ídolos da nossa geração, e ao mesmo tempo a gente viu naquilo ali, olha, não havia mais alegria, não havia mais o que experimentar. E ele tinha tudo, ele tinha dinheiro, tinha poder. Então, duas coisas eu queria colocar sobre essa questão da vida plena. A primeira delas é essa questão que eu citei do nosso relacionamento com o Criador. Na sabedoria e no ensino de Jesus, ele diz, olha, deixa tudo, entra no teu quarto, fecha a tua porta, vai falar com teu pai, que te vê em secreto. Jesus tinha essa necessidade, o próprio Jesus tinha essa necessidade. Ele ia para os lugares desertos, ele se isolava das pessoas, do agito do seu tempo, simplesmente para estar na presença. Gente, eu fico imaginando o seguinte, se uma pessoa como Jesus, ele precisava, pode dizer, não, Jesus não precisava, Jesus simplesmente, não, diz o que for, mas Jesus ele fugia, e aí ele diz para mim, falou assim, olha, entra no teu quarto, fala com teu pai que te vê em secreto. E Jesus diz uma coisa muito interessante, a gente tem que entender isso, o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Não tem nada a ver com a recompensa desse mundo. Material. E alguém já disse que o próprio Deus é a nossa recompensa. Esse é o primeiro ponto. Então, nós estamos falando sobre como prevenir a depressão. Eu acredito que a pessoa que se encontra com aquele que é a razão da sua própria existência, aquele que criou esse universo que nós não conseguimos ainda dimensionar a amplitude de tudo que foi criado, eu acho que a gente nunca vai conseguir definir isso. Ele tem um carinho tão especial por uma partícula, uma nanopartícula existente na face da Terra, que somos nós e que fomos criados à sua imagem e semelhança. Se a gente entra nesse quarto, fecha essa porta, é uma coisa. Para mim, uma das coisas mais importantes da minha vida e no meu ministério é ensinar essa realidade para as pessoas. É viver essa realidade e ensinar essa realidade. Olha, tem esse tempo separado. E nesse tempo que nós vivemos, não encontramos mais tempo para isso. É só no nosso século, eu queria que a gente percebesse isso na história da humanidade, é só no nosso século que a história da oração é alguma coisa. Nossa, é mesmo, existe oração, ó, fulano de tal pratica a oração, olha, fulano de tal vê o guru que faz a oração. Então, assim, gente, na história da humanidade, a oração é alguma coisa, é como se você tomasse um café da manhã, é como se você comesse um arroz com feijão e uma salada. A oração é uma coisa que sempre fez parte da existência, da vida. O segundo fator que a gente tinha feito a referência é essa vida em comunidade que já foi citado aqui. Eu tenho a consciência, e eu sempre descubro isso lá no quarto secreto, né? Eu tenho a consciência de que Deus me criou. E para nós brasileiros, e nós estamos falando aqui para brasileiros vivendo aqui nos Estados Unidos, vivendo na Grande Orlando, e a nossa comunidade brasileira tem sido tremendamente afetada pelo problema da depressão. Sim, muito. Né? Muito mesmo. Nós temos relatos de pessoas da nossa comunidade que tiraram a sua própria vida. Então ela está por aí, a gente não pode ignorar isso. Né? Mas mesmo eu tendo saído, eu falei sobre a nossa perda da identidade quando a gente vem do Brasil para cá, porque lá eu era um professor, lá eu era um empresário, lá eu era um profissional liberal, e aqui eu sou pedreiro, alguém é faxineira, e foi assim, mas gente, parece que houve uma quebra de conceitos sociais, de conceitos morais, uma série de coisas. Agora eu estou fazendo esse negócio aqui, e parece que eu me sinto abusado, explorado e triste, e muitos caminham para a depressão com isso. Eu queria que a gente entendesse o seguinte, eu falei assim, mesmo eu fazendo o que eu estou fazendo, e a doutora Josi fez uma referência a respeito disso, né? Mesmo fazendo o que eu estou fazendo, eu posso encontrar sentido nessas coisas que nós estamos fazendo, um propósito muito grande,
Hoje nós estamos já vivendo uma geração da nossa comunidade brasileira aqui, que nós estamos não simplesmente nos projetando nos nossos filhos, mas também vendo os nossos filhos e como fruto daquilo que nós suamos, como fruto daquilo que nós sofremos, como fruto daquilo que nós trabalhamos, muitas vezes debaixo de crise de identidade, mas vendo os nossos próprios filhos também galgando esse lugar. Nós estamos falando aqui agora mesmo do filho de um dos nossos amigos da nossa comunidade brasileira, que hoje é candidato a deputado estadual, né? E que se eu puder eu vou votar para ele, porque eu vejo os nossos filhos chegando até ele. Isso para nós é uma realização. Nós temos sentido, nós temos lugar nessa comunidade, nós temos valor nessa sociedade. E mesmo que eu esteja colocando um tijolo no chão, mesmo que eu esteja lavando um banheiro da casa de um americano, como o pessoal gosta de dizer, mas existe um lugar de Deus para nós nessa comunidade. E aí nós temos que entender que essa vida em comunidade, seja na sua igreja, seja no seu grupo social, nós temos que entender que nós temos um valor. Né? Nós viemos para cá com um propósito, nós viemos para cá com uma coragem. O povo que vem para cá é corajoso. É corajoso. A gente tem que entender que, olha, eu tenho que entender que eu estou tendo a coragem de pagar um preço para produzir, não somente para a minha geração, mas para as próximas gerações, alguma coisa grandiosa. E a gente está vendo isso acontecendo. Isso para nós é uma realização. Né? E a gente está aí para acompanhar essa turma. Né? É verdade. Então, o que o senhor deixa para que haja uma prevenção em termos de espirituais, eu desafio, é o relacionamento. É um relacionamento com o Criador, Deus. É um relacionamento com um grupo de fé. Essa questão do grupo de fé é muito importante, seja numa igreja, seja numa comunidade de fé, que você entenda que nós temos um relacionamento com Deus superior e, ao mesmo tempo, o princípio maior do Senhor Jesus Cristo é: ama o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, mas ama o teu próximo como a ti mesmo. Né? E aí pronto, porque que eu sou muito feliz com aquilo que nós fazemos há 22 anos na nossa comunidade, porque eu sempre vi, com todo o esforço da gente aqui, a possibilidade de estender a mão para o próximo. Então, e essa é uma expressão de fé, essa é uma expressão do relacionamento com o Criador. Né? E ouvir de alguém, né? Poxa, olha, muito obrigado porque você fez isso. Olha, eu reconheço, e alguém que você viu ela andando na vida aqui, porque você foi útil na vida dessa pessoa. Então entenda que, olha, às vezes colocando alguém para trabalhar com você, às vezes colocando alguém para morar na sua própria casa, que isso é muito necessário, ajudando alguém a comprar um carro, tirar uma carteira de motorista, colocar um filho na escola, tantas coisas que nós podemos fazer que são a expressão da nossa utilidade e propósito de vida neste lugar. É verdade, é uma semeadura. Eu acho que isso ajuda muito contra a depressão. A depressão. Eu acredito também, pastor, e com a mensagem de Jesus que o senhor acabou de dizer, ama a Deus como todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, a gente recai para a doutora Josi, porque o trabalho que ela faz é para que a gente se ame, para a gente se conheça, para que a gente possa se amar, porque fica muito complicado amar o próximo se eu não me amar. Exato. Como que eu vou amar alguém se eu não me amo? Né? Por que eu vou dar se eu não tenho para dar? Não é? Exato. Então, conclui-se que é tudo interligado. Todos os profissionais que estão aqui, com todas as suas especialidades diferentes, há uma interligação. Nós realmente somos pessoas que nós não podemos viver sós. Nós temos que viver em grupo, nós temos que viver uma vida saudável, uma saúde plena. E só assim, quando a gente se ama para amar o próximo e amando a Deus, primeiro a Deus, né? Porque o amor vem dele. Mas muito obrigada, pastor Wesley. Muito obrigada a todos. Deixa eu pegar um gancho aí. Claro, claro. Eu quero que a pessoa que ama o próximo, ame ao próximo, mas não dê do seu remédio ao próximo. Muito bom. Fala um pouco não sobre dê do isso. seu remédio. Não dê. Ame o próximo, ajude o próximo, mas não compartilhe com ele o seu remédio. O seu remédio não serve para ele. É muito perigoso você prescrever para uma outra pessoa o remédio que o médico prescreveu para você. Existem tipos diferentes de depressão
e remédios diferentes. Se você, o que serviu para você, provavelmente não vai servir para ele. Ótimo, muito obrigada, Muito doutor bom. Carlos. É muito importante isso, porque eu pertenço a um grupo de mulheres em Orlando e eu fico assim, meu queixo cai, como elas trocam receitas, remédios. E isso é muito sério, isso é muito seríssimo. perigoso. Cuidado, muito cuidado. Muito obrigada, doutor Carlos. Agora, o doutor Daniel quer falar mais uma coisinha. Não, só pegar um... Claro, pode. Doutor Carlos. Pode um nos instruir. desfecho. Existe uma música, né, que fala, quem tá nervoso vai pescar. Né? Eu vou falar de uma outra maneira aqui. Eu não sou pastor, mas fui criado num ambiente também de pastores, né? E eu diria assim, quem está triste, quem está alegre, cante. Quem está triste, chore. O choro pode durar Uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando você chora, fisiologicamente o doutor pode falar melhor do que eu. Você libera muitas substâncias boas que faz com que você se sinta bem. Então o choro aos Também pés é de bom, Cristo é muito bom. Muito bom, muito obrigada, muito obrigada. A doutora Cleide também quer fechar com mais uma informação importante para nós. Essa informação também é bem interessante, porque vocês sabem que nós tínhamos a pirâmide alimentar, não? Mas a pirâmide alimentar, há 2 anos atrás, foi substituída pelo prato, né? Onde tem a porção de vegetais, de frutas, de carboidratos, não de proteínas. Mas o doutor Dan Siegel, ele é um psiquiatra e professor de psiquiatria na Universidade da Califórnia. Ele pensou e disse, sabe de uma coisa, existe o prato alimentar, né, para nutrir o corpo, fazer com que o nosso sistema imunológico fique cada vez mais alto. E ninguém pensou no prato alimentar para a mente. E ele colocou algo importantíssimo, uma boa noite de sono. Importante, um adulto que dorme no mínimo, 7 horas. 8 horas é uma boa noite de sono. E a gente sabe que, principalmente na nossa comunidade de imigrantes, tem pessoas que chegam no meu consultório e dizem, olha, eu pergunto, quantas horas você dorme? 3 horas, 4 horas. E aí a gente já vê como essa pessoa está completamente debilitada. Não só a parte física, mas a parte emocional também, porque, obviamente, o cérebro dessa pessoa não está processando. Outra coisa importante que ele colocou é o que vocês falaram também, exercício físico. Isso não é só bom para o corpo, mas para a mente também, onde ajuda os neurotransmissores a produzirem os químicos bons, dopamina, serotonina, as endorfinas, não? Então isso também é muito bom. Outra coisa que ele botou, foco. Não, quando você for fazer alguma coisa, esteja focado nela. Não fique aqui, ok, eu estou aqui estudando, eu estou estudando. Não fica pensando, e amanhã o que é que vai acontecer, o que é que eu vou jantar à noite. Não, então foque, porque quando você não foca, quer pensar em 100 mil coisas ao mesmo tempo, há um desgaste na sua mente muito grande. Outra coisa importante que ele coloca, conexão, é o que vocês acabaram de falar aqui, principalmente o pastor Wesley. Conexão é fundamental. O ser humano, Deus não nos fez para vivermos isolados, é o que a doutora Josi também falou. Nós precisamos viver em comunidade, nós precisamos nos relacionarmos com os outros, porque isso não é só bom para se socializar, mas para a parte emocional é fundamental, e tá aí a inteligência emocional que não nos deixa mentir, não? Outra coisa importante eles chamam playtime, né, que é o lazer. A gente trabalha, mas tira um tempo para pescar. Faz como o doutor Daniel, de vez em quando ele pega o caiaque dele e diz, fui pescar. Eu estava estressado, eu fui lá para onde é que você vai? Vou pro mar. Vai pro mar e chega lá com o caiaque dele, ele fica pescando. Isso é fundamental, né? Isso reenergiza, recarrega as suas baterias, não só física, mas mental também. Por exemplo, ele fala aqui, tire tempo também, não faça nada. Tem horas que a gente olha, sabe de uma coisa, quero fazer nada, eu quero aqui relaxar. Onde estava Isaac Newton sentado quando...
Quem está debaixo de uma árvore está estressado? Caiu uma maçã na cabeça dele, certo? Ele estava lá sem fazer nada, relaxando, descansando. E aí a criatividade fluiu, certo? Outra coisa que ele fala também é: tire tempo para você. E você falou isso muito bem, doutora Josi. Como é que você vai desenvolver o seu autoconhecimento se você não tirar tempo para você, se você não para se conhecer, certo? Agora eu acrescento, ele coloca aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acrescentaria mais 2. Uma que eu falei sobre como combater o estresse com a respiração. Aprenda a respirar. Você vai ter uma saúde melhor, uma saúde mental melhor. Você vai aprender a controlar as suas emoções também. Outra coisa que eu colocaria também, água. Uma coisa importantíssima, beber água. Se você mora aqui nos Estados Unidos, quer saber exatamente quanto de água o seu cérebro necessita para hidratar o seu corpo, não só o corpo, mas também o cérebro, pegue o seu peso em pounds. Eu sou 100 pounds, eu não sou em quilos. Por exemplo, se uma pessoa pesa 100 pounds, divide por 2, 50 pounds. Então, uma pessoa de 100 pounds precisa de 50 onças de água para hidratar o seu cérebro. Porque um cérebro desidratado não processa. Então, vocês vão ver isso aqui bem grande para não esquecer, ok? Assim como você tem o prato alimentar, vamos agora também focar no prato para ter uma saúde mental melhor. Bem, por hoje terminamos mais uma vez. Agradecemos a cada um de vocês que doaram o seu tempo para estar aqui conosco. Agradecemos a você também que parou um pouco para nos assistir. Que cada informação dita aqui venha fazer um cliquezinho na sua mente e você venha aplicar para a sua vida, para que você venha ter saúde plena e da pessoa que você convive. Não se esqueça de amar a Deus em primeiro lugar, amar a si e ao próximo. E nós, mais uma vez, nós nos despedimos com esse programa Saúde Plena e até o próximo. Que Deus abençoe vocês. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O equilíbrio entre o corpo físico, as emoções e a mente resultam na saúde plena. Quando, mesmo vivendo neste mundo conturbado, procuramos alimentar nossas emoções com comportamentos positivos, uma química boa é criada em nosso cérebro, beneficiando assim o nosso corpo físico. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria, porque serão vida para a tua alma. Provérbios 3, 13 e 21. Deus abençoe vocês e até a próxima.